Olá! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Geometria. Meu nome é Rafael Lara e estarei com o grande Guga Almeida aqui para a gente falar um pouco sobre os principais papéis aí que estão agitando a semana. Então, antes de tudo, já mandem aqui seu boa noite no chat, já mandem aí também os papéis que vocês querem que o grande Guga analise aqui pra gente. Eu vou chamá-lo então aqui. Fala, Guga, tudo bom com você? Fala, Rafa. Fala, pessoal. Muito boa noite. Vamos lá, né? Mais um programa Geometria para a gente ir tirando todas as dúvidas da turma. Me parece, Rafael, que as nossas observações, as nossas análises estão bem alinhadas com o que o mercado vem fazendo. Tomara que a gente continue assim, né, acertando os nossos cenários. Exatamente. Agora há pouco no BMC-Canal eu brinquei que o mercado, o Guga, tá de ressaca, né? Porque na sexta-feira ele festejou muito, disparou e agora ele tá caindo ali. O Guga, então, nessa lógica, é aquele amigo que avisa pro outro amigo, amigão, vai com calma, não bebe muito, senão vai dar ressaca, vai passar mal, e é o que tá acontecendo agora. Então, Guga, queria que você analisasse então pra gente aí esse Bovespa, como é que tá aí 119 mil pontos hoje, né? Você acha que vai continuar nessa ou você acha que a gente vai buscar os 130 mil? Aí foi aquela ressaquinha para começar bem a semana, mas depois de resto aí vai voar. Legal. Rafa, muito importante, tá? A gente está num movimento de correção do mercado que não começou agora, tá? Até se a gente for parar para observar bem em detalhes, eu vou pedir para o pessoal compartilhar aqui a tela para que a gente possa olhar bem em detalhes mesmo e entender. Essa última correção do mercado, ela aconteceu entre os dias 7 de junho, ok, e 19 de agosto. Essa foi uma correção bem interessante, bem intensa. Até se puderem dar um zoom aqui, a gente vai entender. Só que dentro dessa correção, Rafael Lara, essa etapa ela aconteceu junto com uma outra etapa do mercado que começou no início desse ano de 2020. Então, na prática, se nós olharmos, a Bolsa Brasileira ela vem corrigindo desde esse início de 2021, desculpa, não é 2020, 2021. A gente vem corrigindo desde esse período. Geralmente, os mercados eles corrigem em duas etapas. A primeira etapa é muito mais alinhada com realização de lucro, porque o mercado ele atingiu um determinado nível de satisfação e aí os investidores não conseguem enxergar o que a gente chama de assimetria positiva, não conseguem enxergar uma oportunidade que compense continuar tomando risco. Então existe a primeira etapa de correção e aí a segunda etapa de correção acontece junto com evidências, né, com uma deterioração do cenário, fazendo com que os investidores mudem de opinião e mudem de expectativas em relação ao contexto do mercado. Então essas duas etapas, Rafael, aconteceram, ok? E aconteceram ao longo deste ano de 2021. Então aqui nós tivemos a primeira etapa de queda, tivemos aqui a segunda etapa de queda. Existe uma grande chance, Rafa, de o mercado ter terminado esse ciclo de correção. E ele, né, se nós observarmos, ele foi uma correção com, querendo ou não, né, com um movimento aqui ascendente. A gente percebe que esse segundo fundo que a gente pode ter deixado aqui no mercado, ele foi acima do fundo anterior que nós tivemos ali no dia, só para deixar bem claro, né, no dia 3 de março de 2021. Tá? Então existe uma grande chance disso ter terminado toda essa correção. E, obviamente, junto com uma deterioração de cenário, tá? Principalmente local, interno. O que nós precisamos? Precisamos de uma primeira resposta positiva do mercado neste patamar de preço que nós tínhamos ali dos 116 mil pontos. Tá? Essa primeira resposta, Rafael, era algo que eu estava esperando que acontecesse, mas com um pouco mais de intensidade. Tá? Eu imaginava que a gente poderia ter chego até a região dos 123 mil pontos. O mercado conseguiu voltar ali para a região dos 120, mas era importante um pouquinho mais de entusiasmo. Tá? Esse entusiasmo está devendo. Tá? Não aconteceu ainda. Precisamos de uma resposta um pouquinho mais positiva. Abandonar esses níveis, né, que estão próximos desses 116 mil pontos, porque qualquer coisa um pouquinho mais negativa, a gente volta para esse patamar de 116 mil pontos. Tá? Então é bem importante que o mercado continue essa primeira resposta positiva e aí sim entre num processo de lateralidade um pouco mais intenso. Tá? Eu imaginava semana passada que
essa resposta, essa primeira resposta que a gente teria, até comentei com vocês aqui na semana passada, que essa primeira movimentação de alta que a gente teria seria curta, né? Seria um movimento especulativo de curto prazo, né? Que faria sentido para os investidores tomarem posição, mas não poderia ficar com uma expectativa de carregar essa posição por muito tempo, porque era uma primeira resposta positiva do mercado. Quando nós terminarmos esse período de correção que nós estamos tendo agora, bom, aí sim, aí nós podemos fazer projeções maiores, projeções para o mercado, quem sabe, ir para 145 mil pontos, 150 mil pontos ou até mesmo mais além, tá, Rafael? Mas por hora, ainda precisamos dessa movimentação um pouco mais positiva do mercado, quem sabe conseguir chegar nessa região dos 123 mil pontos e depois ainda teremos um período de lateralidade no preço dos mercados antes de entrarmos num período de uma tendência mais forte e mais sustentável. Perfeito, então o Guga aí trouxe a análise completinha aí pra gente, e essa análise aqui merece o quê? Merece o like, gente, porque o like, ele é gratuito, entendeu? Para aqui de ficar compartilhando. Sabe o que é, Guga? Sabe que eu fico bravo? Fico bravo do seguinte, todo mundo compartilha besteira em WhatsApp. Em WhatsApp, Facebook, Twitter. Nossa, quando é fake news, o pessoal dispara, que é uma beleza. Nossa, mas quanta informação que o Geraldo falou, o pessoal demora para compartilhar, parece que não gosta, sei lá. Sabe quando parece que, assim, você tem que lutar 5 vezes mais do que a informação que não gera valor? Então, gente, pelo amor de Deus, dá o like, compartilha. Eu já falei da tática. Toda vez que alguém mandar fotinho de bom dia no grupo da família ou no grupo do trabalho, você manda o link da BMC News. Pode ser do portal, do canal, do Instagram. Tá tudo valendo. Bom, gente, vamos lá então. Boa. Vamos lá. Mas quando tu for falar novamente que tu tá bravo, faz pelo menos uma cara de mal, né? Não faz uma cara sorrindo. Sabe o que me deixa bravo? Sabe o que me deixa bravo? Cara, sabe o que me incomoda de verdade? Eu sou um cara do bem. Faz uma cara de bravo aí, Guga. Deixa eu ver como é que é a cara de mal. Não sei, cara, não sei. Todas as minhas fichas de cara de brabo, elas são quando o meu filho, né, ele começa a fazer arte. Cara, que por sinal tá arteiro demais. O grande Vitamina? O grande Vitamina, cara. Pô, todo mundo falava, né? O nome dele é Arthur. Então todo mundo falava, pô, Arthur Arteiro. Poxa, mas não precisava ser tanto. Ah, é mesmo? Tá fazendo muita arte, então. É incrível. Sensacional. Na verdade eu gosto, né? Pô, cheio de energia. Não queria uma pessoa apática, né? Cheio de energia, mas não precisava ter tanto. Era pra ter tido mais cedo, meu filho, né? Importante que sobra. Pode distribuir energia pra todo mundo. Deve alegrar a casa inteira. Um beijo enorme pro grande Vitamina aí. Bom, vamos lá. Deixa eu até pegar aqui quem foi o primeirão a mandar aqui, o Guga. Foi o Rafael Libório perguntando se você pode analisar Ferbasa pra gente. FESA 4 aí, ação que é defendida pelo grande Werner Roger, da Trígono Capital. Um beijo para ele, inclusive. Aí fizemos uma entrevista faz pouquíssimo tempo lá para o site, lá para o nosso portal www.bmcnews.com.br, que ele explica toda a estratégia dele, não só desse primeiro semestre, mas como para o segundo semestre de 2021. Se você quiser analisar, clica lá no portal da BMC News. Guga, legal. Tudo certo aí? Tudo certo. Olha, Rafael, nossa análise com o Ferbasa continua bem alinhada, tá? Se nós olharmos hoje, o papel ele subiu 5,77%. Eu acredito que a pergunta é porque o papel está fazendo novas máximas históricas. Até peço para o pessoal, se puder compartilhar aqui a tela mais para o lado, né, para a gente poder enxergar melhor. Acredito que um dos grandes motivadores, né, pela pergunta é o fato de estar fazendo novas máximas históricas em relação ao comportamento que estava tendo aqui no início desse mês, né, agora de agosto. Então, se nós olharmos, Rafael, a minha expectativa é que possa continuar essa movimentação de alta e, inclusive, buscar a região de R$ 75. Tá? Então, acredito que toda a exposição do capital tenha que ser para olhar para esse patamar de R$ 75. E é interessante, né? Porque se nós olharmos aqui o ativo está agora a 56. Para 75, nós estamos falando de um upside de 33%. É 1/3 do valor do ativo. Então, querendo ou não, é uma rentabilidade, uma potencial rentabilidade muito interessante para quem quiser investir. Tá? O que tem que estar atento? Tem que estar atento nos gatilhos operacionais.
E aí você precisa, né, ter um critério claro, um critério objetivo. Eu particularmente gosto, né, nessas leituras dos cenários, nessas leituras do ciclo dos preços, olhar para um indicador que se chama High-Low, que ele pega a média das máximas e a média das mínimas e vai monitorando como é que está a tendência de curto prazo. Como eu tenho um alvo, como eu tenho um preço a ser, né, buscado, acaba que funciona muito bem para que você tenha um critério claro, objetivo, para que você esteja ou não posicionado. E aí é tudo uma questão de gerenciamento do capital, né? Entenda quanto você quer ganhar no período. Eu, por exemplo, gosto de buscar 15% por semestre, e esses 15% separo com operações de curto prazo, né, que possam acontecer ao longo da semana, como operações de swing trade. Então isso me traz uma certa leveza operacional. Então um ativo como com esse momento, com esse time aqui, me parece extremamente interessante e faz sentido, né, criar as estratégias e no momento do gatilho operacional estar posicionado. Show de bola, então, Guga. Bom, agora o Willis Souza perguntando sobre CVC-B3 aí pra gente. Muita gente aqui mandando. O Rui das Neves falou: olá, Rafael, quanto tempo, hein? Olha, Rui, ou isso é ironia, que você sempre está aqui comigo, aqui, né, mandando um boa tarde aqui, um boa noite, enfim, aqui sempre junto, ou você está me dando uma cantada, né, daquele quanto tempo, né, que eu não te vejo, parece que o tempo passa rápido quando você está ao meu lado, esse tipo de coisa, né, Guga? E aí é complicado, né, porque eu sou, enfim, comprometido, aí um beijo, né, para dona Luísa aí, né, minha namorada aí, amo muito ela, então não estou aberto para cantadas ruins, mas muito obrigado aí pelo seu amor aí na sua audiência. Bom, Guga, manda bala aí, como é que tá então a CVC? Tá decolando? Vamos lá, né? Existe uma grande expectativa para esse setor em relação à retomada da economia. Se nós formos acompanhar aqui o comportamento do mercado, tá, nós fizemos aqui todo um ciclo, tá, de recuperação do ativo após o movimento do Covid Crash, né? Então tivemos aqui todo o movimento do Covid Crash. Esse movimento ele aconteceu entre os dias 7 de janeiro e o dia 17 de março. Esse foi o período onde nós utilizamos. Essa base de cotação é a que a gente utiliza para poder traçar todo o cenário de alta, né? Todos os nossos objetivos de alta. O que aconteceu logo em seguida? Tivemos aquela reação, essa primeira reação que durou entre os dias 17 de março e corrigindo aqui que foi um pouquinho mais além, 17 de março e 10 de junho, ok? Então tivemos aqui esse período de correção, depois o mercado tentou novamente seguir o movimento de baixa. Se nós notarmos, tivemos duas etapas. A primeira etapa aconteceu aqui neste período, só para deixar aqui marcado e para que o pessoal possa entender, né, que período foi esse, mas foi aqui entre o dia 10 de junho e 30 de junho, tá? Foi a primeira etapa, e aí depois essa segunda etapa que aconteceu até o dia 30 de outubro de 2020. Tá? Então esse movimento foi todo em 2020 e aí entramos em toda uma jornada altista, que terminou aqui na região de 88,6% de toda esta queda. Por que 88,6% era importante? Porque esse primeiro movimento ele corrigiu aqui 70% do movimento de queda. Então é a segunda derivada, Rafael. O que nós temos aqui de configuração, né? Isso aqui se chama, pela geometria comportamental, a abordagem que eu desenvolvi é uma estrutura com característica lateral. Não é à toa que tivemos aqui toda essa resposta agora de curto prazo, no momento que a retomada foi questionada em função de toda essa movimentação que a gente teve em função da variante Delta, como essa retomada da economia ela foi questionada, né, e o setor de turismo, obviamente, é extremamente impactado, né, principalmente quando a gente fala de questões de saúde, né? Então, poxa, variante Delta impacta nas expectativas dos investidores em relação ao setor de turismo. CVC é impactada e a gente vem sofrendo aqui essa correção. O que eu acredito, tá, Rafael, a partir de agora, até para o telespectador aqui nosso entender, né, e poder criar suas projeções. Eu acredito que tudo está se preparando para ter um belo de um rally de alta, né, com toda essa retomada que nós
estamos esperando da economia, e eu acredito que todo esse movimento de reabertura que a gente vai ter. Eu acho que o grande movimento, mas aí não é para este ano e talvez vá se desenrolar ao longo de 2022, o que eu vejo é que CVC tem uma grande jornada pela frente. Faz sentido? Dá para criar um cenário? Dá para criar um contexto? Obviamente sim. Né? O isolamento social, querendo ou não, cria uma força potencial por parte das pessoas de, com a reabertura, querer, de fato, né, começar a viajar mais, querer, enfim, entrar de férias com a família. Isso vai gerar todo um grande movimento positivo, acredito, para a CVC. Quando eu olho para a força potencial, quando eu olho para o próximo cenário, a única coisa que eu consigo enxergar é que existe uma força potencial de, poxa, multiplicar por 5. Tá? Se eu for olhar aqui CVC, eu vejo que tem um potencial para ir a R$140. A questão é que o mercado precisa entrar, né, em alinhamento para que isso possa acontecer. O que é legal quando a gente olha assim para um grande movimento que pode vir a acontecer? Né? Quando tu sabe exatamente o quanto tu quer crescer ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu gosto de buscar 15% por semestre, que dá 30% ao ano. Quando eu consigo enxergar um movimento potencial muito grande, muito amplo, isso me agrada porque eu sei que eu posso ter uma exposição de capital reduzida. O quanto eu vou colocar de dinheiro é muito menor. Por quê? Porque havendo esse movimento, se concretizando essa tese, o que vai acontecer? Meu capital vai ter aquele crescimento esperado que eu tinha. Beleza. Mas, em contrapartida, se por acaso a tese não se concretizar, o volume financeiro que eu estou expondo no capital, ele é muito menor, ele é muito pequeno. E ele se alinha com o risco, vamos assim dizer, que se tem de momento. Então é tudo uma questão de conseguir fazer essas contas, né? O investidor saber exatamente o que está procurando, conseguir traçar o cenário e conseguir fazer essa conta simples, querendo ou não, é simples, de quanto vai alocar de capital em cada uma das situações, dessa situação. O que eu estou esperando no curto prazo para a CVC? Estou esperando simplesmente que ela volte a questionar, né? Ela volte a questionar mais uma vez essa movimentação de baixa, né? Que ela já vinha encontrando e enfrentando desde o final de junho até aqui a metade de agosto. Então estou esperando que se questione de novo, que a gente venha tentar, né, buscar essas mínimas sem conseguir fazer novas mínimas, tá? Sem conseguir continuar a tendência. Isso vai me mostrar o quê? Que todo o processo de correção já foi, né, satisfeito, e aí sim a gente tem uma possibilidade, né, clara de tomar posição e surfar, quem sabe, toda uma tendência de alta que pode vir aí, que, querendo ou não, né, já está no radar de alguns, mas de muitos poucos, né? Não são muitas pessoas que estão enxergando esse radar ainda, senão CVC estaria em outro patamar e não no patamar que está aqui agora. Show de bola, então, Guga, excelente análise aí sobre CVC. Aí também temos aqui BBSE, né? Banco do Brasil Seguridade. Aí. Hoje eu falei ao vivo BB Seguradora, mil desculpas aí, o pessoal do BB Seguridade, mas o grande Lucas me corrigiu hoje aí, né? O grande BB Seguridade aí, a ação aí. Você acha que tá boa a BB Seguridade nesse momento, Guga? Rafa, tá faltando aquela resposta positiva do mercado, tá? Eu acho que ela está perdendo fôlego, certo? Essa perda de fôlego me leva a acreditar que possa continuar o movimento até a região de 18 e 20, certo? Por isso que é muito importante tu ter um critério de tomada de decisão, certo? Ter um critério objetivo de tomada de decisão. Deixa eu até adicionar aqui um indicador para que a gente possa observar ele na tela, tá? Então, deixa eu inserir aqui ele, ok? Só configurar ele aqui. E o silêncio se deu no estúdio. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, o Guga. Olha que interessante, tá? Querendo ou não, nós estamos nessa tendência de baixa durante todo este período. Por que eu estou botando aqui essa linha? Não estou fazendo nenhuma linha de tendência, nem nada, tá? É simplesmente para marcar qual é o movimento que eu estou acompanhando.
tá? Não tem nenhuma linha de tendência. Alguns devem estar falando, puxa, ele está fazendo análise técnica ou não. Estou simplesmente marcando no tempo, né, a variação do preço. E essa variação do preço, ela aconteceu, né, aqui nessa região, entre os preços de R$ 24,90 e R$ 19,30. Tá? E aconteceu entre o dia 23 de junho e 30 de agosto. Tá? Durante todo este período, se vocês notarem, nós estamos abaixo desse indicador. O que esse indicador nos mostra? A tendência. Tá? Então, durante todo este período, deixa eu engrossar um pouco aqui a linha, para que fique mais claro. Ó. Durante todo este período, ó, o mercado vem mostrando o quê? Ok, BBSE, BB Seguridade, está em tendência de baixa e não inverteu em nenhum momento essa tendência. Então é tudo uma questão de ter um pouco de paciência, né? De ter estômago, de ser disciplinado, de ter um critério claro que você acredite para poder tomar sua posição. Porque a pior coisa que se tem é não ter um critério claro e objetivo, principalmente porque o mercado vai ter momentos negativos. E nos momentos negativos ninguém quer ver o seu capital desvalorizar. E nos momentos positivos todo mundo quer surfar, né? Então, querendo ou não, né, ter critérios claros, ter critérios objetivos e respeitar os movimentos, os ciclos do mercado é extremamente importante se você quer se tornar um investidor de longo prazo. Porque você só vai se tornar investidor de longo prazo se você durar, né, acreditando que investir em ações é um lugar, né, bacana que você consiga multiplicar o seu capital. E para você multiplicar o seu capital, você precisa acreditar. Para você acreditar, você precisa ter experiências boas. Para você ter experiências boas, você tem que ter critérios claros, objetivos e que você acredite. Show de bola, então, aí, Guga, aí, falando esse dominó aí, né, o dominó do sucesso no mercado financeiro aí. Bom, o Helder aqui, o pessoal no chat, o Guga, é o Rui entrar, que o pessoal começa a falar da sogra do Rui. É impressionante. E aí eles estão falando aqui, tadinha da sogra do Rui. Um beijo para a sogra do Rui, tão bem falada pelo grande Rui aí. Alô, Rui, tô fazendo aí o seu merchan aí, viu? Ó, alô, sogra do Rui, ele te adora, viu? Ele não vê a hora de passar o Natal com você esse ano, todo mundo vacinado bonitinho. Um amigo secreto, ele tem certeza que se for com a senhora ele vai adorar, né? Vai dar um excelente presente aí. Enfim, aí queremos fotos da celebração das Neves aí, dos da Neves, né? Para falar aí pra gente aí ao vivo aqui no nosso grande... Das Neves, desculpa. Do nosso grande BMC Geometria aqui com o grande Guga Almeida. Bom, o MPK aqui perguntando... Rafa, pode pedir para avaliar Neogrid NGRD3, por favor, Guga? Vamos lá, Neogrid. Bom, o que nós temos aqui em Neogrid, tá? Para mim, os grandes... A gente já tinha feito essa análise nos programas anteriores, tá? Eu acredito que o potencial de valorização que nós temos nela é voltar aqui pelo menos para 10,85. Tá? O mercado está esmagado, o mercado está amassado mesmo. A gente teve aqui no início do mês de julho, tá? No início do mês de julho, nós tivemos aqui uma resposta muito boa e positiva do mercado. Depois nós tivemos o quê? Uma tentativa de sequência da tendência que durou muito mais tempo, né? Vem consumindo o tempo. Na verdade, Neogrid, se nós olharmos, ela vem num processo de correção desde o início de janeiro de 2021, ali no dia 22 de janeiro, ela vem durante todo este período corrigindo. Vem todo este período aqui no processo de desvalorização. Essa resposta no início do mês de julho me gera uma expectativa muito interessante, positiva, de que Neogrid tem espaço aí para começar a reagir, começar a melhorar. Quando eu olho o meu critério aqui para ver se faz sentido nesse patamar estar posicionado ou não, a gente virou, né, ali no dia 25 de agosto. Então, no dia 25 de agosto, virou a direção de Neogrid e tem aqui um espaço agora, quem sabe, né, para começar a melhorar. Tá? Então, virou aqui no dia 25 de agosto. Acredito que para fazer sentido tem que mirar aqui para 10,85, ok? E o grande divisor de águas, o desafio vai ser superar essa região aqui de R$ 6,65.
Show de bola, então, Guga. Bom, agora a gente estava falando, né, de Neogrid aí do MPK, aí depois o pessoal ainda falando da sogra do Rui, e aí agora vai ser um nome para quebrar a vida do apresentador, né? MRC-NTN-PRR. Espero aí não ter falado nenhum palavrão aí com siglas, né? Enfim, perdi no Porto Belo, PTBL3 aí, por favor. Ele pede aqui com toda educação e carinho do mundo, aqui o nosso grande MCR-NTN-PRR aqui pra gente divulgar. Isso é um código Morse que tu tá fazendo? Eu não sei. Eu te juro que eu fiquei perdido. Comecei a ver esse monte de letras, eu fiquei pensando, ele tá falando comigo, ele tá falando com quem, né? Eu, por hora, fiquei no grilo aqui. Eu tenho uma suspeita. Eu tenho uma suspeita. Eu acho que ele pode ter feito aí, né, uma abreviação do nome, então pode ser Marcos, né, Marco Antônio Pereira, talvez, e tirou todos os seus, né, seu A, seu O, seu E, seu I, enfim, e ficou isso aí juntão. E aí eu queria pedir aqui pra galera aqui do chat fazer também esse exercício, como é que ficaria o nome de vocês aí dessa maneira também. Já estarei escrevendo aqui o meu RFLMNTSLAR, prontinho aí, pra gente criar essa nova tendência no chat do YouTube. Guga, como é que tá Porto Belo aí? Tá voando? Legal, vamos lá. A gente teve toda essa valorização de Porto Belo, do setor, né? Com toda essa questão de pandemia, a gente viu aí a turma toda querendo fazer reforma nas suas casas, né? E Porto Belo se beneficia muito desse movimento de reforma. Tá? Acabou que chegou na região de 1,618, a gente chegou aqui no nível de estrutura de expansão, que foi aqui na região de R$ 14,15. Tá? Esse foi um nível bem importante que atingiu. Próximo patamar de preço era para buscar R$ 23,40. O que aconteceu no meio do caminho? Tá? Que a gente consegue perceber, até vou dar um zoom aqui para que o pessoal possa entender melhor. Tá? Se nós formos olhar aqui na questão de tempo, tá? Essa última movimentação que nós tivemos em Porto Belo aqui, ela começou a ter um pouco mais de volatilidade no movimento intradiário. Tá? A gente começa a perceber que o mercado ele começa a ter um pouco mais de dúvida e aí desencadeia todo um processo de correção. Nessa etapa final aqui também do processo de correção, também tivemos aqui um aumento de volatilidade intradiário, que a gente teve uma primeira resposta positiva do mercado. O que falta agora, Rafael? A gente questionar a tendência de baixa novamente. Tá? Então essa tendência de baixa ela aconteceu aqui entre os dias 7 de julho e 17 de agosto. Tivemos a primeira resposta positiva do mercado. Tá? Agora, o que a gente precisa? Uma retomada da queda mais lenta, que consuma mais tempo, certo? E que nos crie um ambiente extremamente favorável para que a gente possa tomar posição com o critério de objetivo para voltar em 23,40. Tá? Então eu por hora, o que eu estou esperando? Né? Estou muito alinhado com o que eu vinha conversando com vocês na semana passada, de que a gente teria uma primeira resposta positiva do mercado, quem fosse tomar posição seria uma posição de curto prazo, tá? Era uma posição de curto prazo, que a gente retomaria essa movimentação de baixa. Essa movimentação de baixa, nós não podemos ver o mercado fazendo novas mínimas e intensificando a movimentação de baixa. Tá? Seria até ótimo que houvesse mais uma deterioração aqui. Querendo ou não, que tem deteriorado muito a nossa bolsa é questão política, então que a gente tivesse um pouquinho mais de deterioração no cenário político, porém sem fazer novas mínimas. E aí sim, tendo um gatilho operacional, poderia ser um ambiente muito favorável para os investidores tomarem posição, porque ali a gente teria, né, tudo muito bem mapeado, tudo muito bem calculado, tudo muito bem tangibilizado e um ambiente, né, muito propício para que uma nova tendência, um novo cenário, um novo contexto acontecesse. Infelizmente, Rafael, os melhores momentos para nós tomarmos posição, eles são um pouco contraintuitivos. Tá? Se a gente for olhar e analisar todo o cenário, todo o ambiente que tu tinha nos melhores momentos, né, de fundo de mercado, depois, obviamente, de terem mostrado sinais, né, positivos, né, os melhores momentos eles não eram óbvios em narrativas.
Mas numa análise de preço, numa análise de comportamento, eles tinham sim uma estrutura que, querendo ou não, é uma estrutura que ela se repete, não é um padrão, é uma estrutura que se repete, e quem aprende a interpretar esse comportamento vai estar um passo na frente do mercado, vai estar um passo na frente do efeito manada. Show de bola, Guga! Muito bom de novo aí a análise do grande Guga Almeida aí pra gente, né? E vamos lá, agora... Nossa, muita gente falando da sogra do Rui aqui, é impressionante o Guga, muita gente aqui. Bom, ó. Cara, olha só, pode ser a terceira via a sogra do Rui. Oi? A sogra do Rui já pode ser a terceira via do ano que vem. Será que é a terceira via? Óbvio, você é tão falado assim, bota a sogra do Rui para ser a terceira via aí, né? Já que querem comentários aí. A que ponto chegamos? Alô, Brasil, vocês votariam em Lula, Bolsonaro ou na sogra do Rui? Manda pra gente aí no chat aí, ou vocês preferem o próprio Rui como presidente do Brasil? Olha só, eu acho que o Rui das Neves ia ser um excelente presidente. Não, porque eu tô vendo falar em tanto, eu não tô vendo o chat, né, mas pelos comentários... Ah, sim, agora o professor Lucas Esmeraldo, o grande professor Lucas Esmeraldo, inclusive, pedindo aqui para você analisar a MER3, Americanas S.A., Aí, enquanto isso, quero ver aqui a galera no chat se eles... Olha lá, a galera falando... Olha só que legal. Que legal. Falando... Marco Antônio Pereira. Meu Deus. Alô, Guga. Queria falar que eu tenho o maior QI do Brasil. Tá bom? Por quê? E não é por qual era, se tu fizesse uma PG... Mas é que eu descobri o que significava MRC, NTN, PRR de primeira. Marco Antônio Pereira, era realmente isso. Olha só, hein? Alô, ou tô especialista em chat, né? Estou especialista em chat. Se vocês querem ver meu curso de como analisar chat, arrasta pra cima. Nem tem mais arrasta pra cima, né, Guga? Fala pra gente aí. Nem tem mais. Aí, ó, a galera falando aqui como é que ficaria o ticker deles aí, ó. Tem um perfil aqui, ó, Guga, chamado Cerveja. Simplesmente Cerveja. Seria o Serva 3. Serva 3. Serva. Ele colocou Serva. Acho que deles não, ia ser aí ficou especial. uma a mais. Então pode ser Serve 4. Aí parece Serva. 4. Ou Serve 4. Aí ficaria Serva. Ou também falaram que sogra do Rui, o Tiger, ficaria CGRA 3. Ó, sogra 3. Sogra 3 ia ficar bom, hein? Será que ia subir? Será que ia ser amado pelo público? Bom, como é que... Vocês investiriam na sogra de vocês? Manda pra gente aqui no chat. Bom, Guga, fala aí pra gente como é que tá o papel do grande Lucas Esmeraldo aí, Americanas S.A., por favor. Ainda bem que é assim, não botaram COBR4. COBR4. É sóbrio? COBR4. COBR4. Eu tô achando que vai Cara, escreve COBR4, tu vai descobrir o que é. COBR4. Caramba, ele fala que o QI é avançado. Vamos embora. Cobra. Meu Deus. Vamos lá, Guga. Vamos lá, sequência aqui, porque senão vamos desligar aqui do YouTube. Pessoal, a MER3, tá? O que eu estou enxergando aqui de continuidade do movimento, certo? Para ser positivo, para as coisas melhorarem, a gente teria... O pessoal está rindo aqui na produção muito, tomara que seja de nós, né? O que eu estou enxergando aqui, certo? Teria que voltar acima de 50 e 40 para ficar bom novamente, tá? Enquanto estiver abaixo de 50 e 40, meu olhar, minha expectativa é que possa continuar o movimento para R$ 23,20. Não consigo fazer ainda uma projeção positiva, tá? A minha expectativa é que possa voltar acima dos R$ 50,40 para começar a procurar um ponto de compra. Show de bola, Guga. Que foi, Rafael? É porque ainda estou ouvindo aqui o grande Leonardo da produção rindo no meu ouvido aqui do ticker da cobra, né? Que foi um ticker assim que me pegou de surpresa. A gente nem entendeu como é que a gente chegou nesse assunto. Mas é isso aí, geometria é isso aí mesmo, podia ser cobre, né? Você não precisa nem xingar alguém, ora bolas. Se vocês gostam desse tipo de programa, deixa o like aqui, manda pra galera, né? Você que tá aí de bobeira, né? Manda aí. Ó, também o Leonardo aqui mandando Naja 3, pode ser também uma boa, Naja 3, né? Pode ser Urso 4 também. A gente pode fazer o jogo do bicho na Bolsa de Valores. Pode ser o Bull 4. Né? O jogo do bicho na Bolsa de Valores seria lucrativo, Guga? Você acha que seria?
Não combina. Urso 3? Não combina. Não combina. Bom, vamos lá. Não, combina sim. Tanto que, assim, durante muito tempo eu negociei no pregão Viva Voz, né? Então eu tinha o meu operador, era o Caixa d'Água e o Formiga. Eu falava com o Formiga e o cara que gritava lá no meio da roda lá da BMF se chamava Caixa d'Água. E aí tu tinha lá todos os animais do jogo do bicho faziam parte das contagens, né? Então tu tinha lá toda a turma, né? A bicharada toda lá. Então fazia muito... faria sentido, né? Mas eu acho que o mundo se modernizou tanto que agora o pessoal não vai conseguir entender, né? Teria que botar outros nomes aí. Show de bola, então, aí. Como é que será que devia ser esse lobo da Faria Lima aí, né, o Guga? Uma versão do Lobo de Wall Street aí? Não, bem diferente. No Brasil, o Lobo de Wall Street era marqueteiro, era vendedor, ele não era um cara que operava o mercado, né? Imagina o Era Guga era venda de falácias, né? Imagina o Guga solteiro no centro de São Paulo ali, tendo que ir até a bolsa para operar seu papel de compra e venda. Muito dinheiro no bolso, multimilionário. Nossa senhora, quero nem ver. Bom, vamos lá, Guga, último papel aqui para a gente fechar em grande estilo, o papel da Oi BR3, aí para a gente fechar lá em cima, né? A gente hoje um programa aí bastante descontraído, rindo. Oi BR3, a gente está, por enquanto, assim, por toda essa tendência que ela vem apresentando, tu falar fechar lá em cima, tu está sendo muito otimista, né? Porque, na verdade, o Oi está precisando reagir um pouquinho para parar de corrigir, né? Então, a gente está precisando do movimento contrário aqui dela, na verdade. Será? Né? Parar de cair. Vamos lá. Falando sério, tá? No programa no mês passado, a gente fez uma análise, uma das últimas do cenário antigo, né? Das últimas aparições aqui no cenário antigo. Eu tinha visto que o cenário negativo para Oi, quando nós estávamos ali naquela região de R$1,50, era poder voltar aqui para a região de 97 centavos. De fato, voltou, e de fato aqui nessa região de 97 centavos, o papel da Oi, né, valorizou 25%. Tá? A gente teve aqui uma alta expressiva de 25%. Claro que surpreende, né, por tu falar assim 25%, uau, que baita rentabilidade. Não dentro da volatilidade de Oi, não dentro do contexto de Oi. Eu acho que as expectativas para Oi são muito maiores. Né? Uma oscilação de 20%, 25% para esse papel neste momento, ele não é uma valorização fora da curva. Tá? Não é uma oscilação fora da curva. Pelo contrário, é muito natural. Por isso que a exposição do capital ela é reduzida. Tá? O que eu estou esperando aqui de Oi? Tá? Que ela consiga se assentar de fato nessa região acima de R$1. Tá? Entre 95 centavos e R$1, eu preciso que ela se assente, se acomode aí. A gente teve essa primeira resposta positiva, já é um sinal bom. Tá? Vai tentar também, assim como as análises dos outros papéis, acaba que o mercado está como um todo trabalhando dentro dessa atmosfera, trabalhando nesse contexto. A gente vai ver, tentar voltar a ter a tendência de baixa e aí sim vai se abrir um cenário, vai se abrir um contexto interessante para se tomar posição. Tá? Acaba que o cenário mais macro de Oi, eu já fiz essa análise algumas vezes, tem até no meu canal no YouTube, Rafael, né? Se procurarem Google Almeida, tem lá uma análise da semana passada de Oi. Certo? Existe todo um cenário maior, existe todo um olhar que Oi possa voltar a R$5, R$6, algumas pessoas falam de R$10. Tá? Se a gente for olhar no longo prazo, poxa, Oi, ela já esteve cotada, né? Se a gente for olhar aqui no relativo, ao patamar de R$250. Tá? Então, Oi voltar a R$20, por exemplo, é menos de 10% do que ela já valeu. Tá? Só que no relativo, se tu for pensar que Oi está R$1, se ela for para 20, é se multiplicar em 20 vezes. Tá? Então é bem importante, né? Poxa, o quanto tu quer ter de retorno caso esse ativo, né, vá para esse patamar de preço. Tem uma certeza, o mercado está pagando para ver essa movimentação a R$20? Claro que não, senão a gente não estaria aqui a R$1. Né? A gente estaria num patamar mais elevado, a gente estaria num patamar acima, e não nesse patamar de preço de R$1,10. Então existe ainda muitas incertezas. No momento em que as incertezas elas forem deixando de existir, nós vamos ver o papel, né, se valorizando. Aí é tudo uma questão de estratégia. Quanto tu vai querer ter de fato nesse papel? Quanto tu está disposto a sofrer essas oscilações, né, de 10, 15, 20, 30, 40, 50% acontecerem nessa sua posição e entender o quanto essa oscilação no relativo vai impactar na tua carteira como um todo.
Porque o grande erro que o investidor faz é tentar olhar o resultado isolado dos seus ativos. Tem que entender que cada ativo tem uma função dentro da carteira e no final tu tem uma meta de rentabilidade dessa carteira. Mas cada ativo tem uma função específica. Tá? Então, cada ativo vai ter uma dosagem certa. Ah, eu quero sabor na minha comida. Beleza, tu tem que botar uma pitada de sal. Tu não bota a mesma quantidade de sal do que tu coloca de carne, por exemplo. Né? Imagina se tu botasse a mesma quantidade de sal do que tu coloca de carne. Não dá. Se farta, né? Não dá. Então, assim, cada coisa tem uma função. Cada ativo vai ter uma função. Cada ativo tem está num momento diferente. Então, se tu conseguir entender qual é a dosagem certa para ser utilizada no teu portfólio, pô, tu resolve todos os problemas. Tá? E aí a tua missão qual é como investidor? É conseguir atingir aquela rentabilidade que tu tem como expectativa e que vá, de fato, impactar a tua vida como um todo. Né? Porque na Bolsa de Valores não existe experimentar, não existe testar, porque aquilo que aconteceu não volta mais. Aqueles movimentos, aquelas janelas de oportunidade, elas não se repetem. Então não existe testar. Não é um experimento que tu vai tendo... Não é que nem no videogame que tu bota lá, continue. Não, aquela janela de oportunidade é única e você tem que aprender, né, cada vez mais, entender essas janelas de oportunidade, saber quanto você vai expor de capital, qual é o risco e qual é o potencial de retorno e se isso tudo está alinhado com o que você está procurando. Então a gente brinca aqui no programa Geometria, mas também a gente fala sério, né, e traz muito conteúdo porque tem muita experiência, tem muita bagagem aqui sendo compartilhada com vocês. Exatamente, tem eu aqui nesse circo do mercado financeiro, eu sou palhaço, né, Guga? Eu faço muita piada, né? Eu fico aqui fazendo piada, pego aqui, já pedi para a produção aqui, a gente tem que providenciar uma pipoquinha aqui, que eu vou pegar aqui, só ficar assistindo a análise do Guga, que é verdadeiramente uma aula aqui para quem está nos assistindo. Bom, gente, coloquem o like antes da gente ir embora, gente, por favor, para você ter uma boa semana. Eu acho que vou ter que fazer igual tática de corrente de rede social, o Guga. Sabe quando você manda para a pessoa e fala assim, compartilhe para mais 5 amigos para você ter uma semana abençoada? Show de bola. Então compartilha para mais 5 amigos para você ter uma semana abençoada hoje. As pessoas elas não estão aqui no programa Geometria para ser abençoadas, elas estão aqui para ganhar dinheiro. Então tu vai ter que falar alguma coisa financeira, tem que ser uma corrente financeira. Tudo bem, compartilha para mais 5 pessoas para você ter muito lucro na sua vida. Tá bom, mas as pessoas elas não se movem pelo movimento positivo, elas se movem pelo medo. Ô Guga, se você não compartilhar com 5 pessoas, você vai morrer pobre. Fala assim, aí as pessoas fazem, cara. Que isso, gente. Que isso, não, gente, pelo amor de Deus. Bom, gente, então é isso aí, Guga, muito obrigado aí. A gente encerra o clima lá em cima aqui no nosso programa, aqui no Geometria aqui. Se vocês tiverem gostado, manda aí pra gente. E a gente se vê na semana que vem, né, Guga? É isso aí. Pessoal, brincadeiras à parte, né? Não se preocupem que essas correntes não vão funcionar, né? É só uma brincadeira mesmo pra gente também tirar sarro dessas movimentações, desse pensamento, né, que acaba não levando ninguém a lugar nenhum. Então a gente vai tirando o sarro, né? Ninguém vai morrer pobre, mas pode ter, se não compartilhar o programa Geometria, mas pode ter certeza que nos ajuda bastante, tá? Se vocês estão gostando do programa, dessa nova versão, um pouco mais descontraída, compartilhando conteúdo e informação para todos vocês. Informação que gera valor. Você perdeu agora o sloganzinho assim, ó, no finalzinho, ia ser excelente esse slogan. Informação que gera valor, você só tem aqui. É isso aí, gente. Um beijo então para você, Guga, a gente se vê na semana que vem. E esse aqui foi o Geometria, gente, aqui comigo, Rafa Lara, com o grande Guga Almeida. Espero que vocês tenham gostado, tenham dado boas risadas, aprendido bastante sobre o mercado financeiro. A gente se vê amanhã, lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcinvest.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!